Se quisermos ser santos, todo o nosso esforço deve ser de nunca seguir nossa própria vontade, mas sempre a vontade de Deus. Olha aí o segredo. Bom que a gente coloca na tela aí para todo mundo, né? Tem gente que tira foto, põe na rede social para gravar mesmo. Se quisermos ser santos, santidade de vida, gente, vida com felicidade. Todo o nosso esforço deve ser o quê? De nunca seguir nossa própria vontade, mas sempre a vontade de Deus. Peter, é o que agrada a Deus. É o que agrada a Deus e a gente busca, né? Buscamos todos os dias caminhar com esse Senhor maravilhoso. Essa canção agora, a gente canta pedindo já ao Espírito Santo que faça tudo novo, renovado dentro de nós. Eu ofereço essa canção também, especialmente para o pessoal lá de São José do Rio Preto, a nossa casa de missão, esse mês, a casa de missão da Canção Nova desse mês agora, no finalzinho do mês, vai estar completando 18 anos. Parabéns aí, legal, terra linda. Do Rio Preto. Padre Adriano Randonai e eu estaremos aí com vocês para celebrar esse momento maravilhoso lá no Salão da Catedral de São José, tá bom? O Salão da Catedral de São José, dias 31 e 1º de abril, finalzinho do mês. A gente espera vocês. Vamos lá? Novo, tudo novo, renovado. Vamos cantar. Novo, tudo novo, renovado. O Espírito de Deus me renovou, tudo novo, renovado. Renova, Senhor. Novo, tudo novo, renovado. Segurança eu encontrei no meu Senhor, tudo novo, renovado. Quero viver assim. Quero viver como as aves do céu. O Espírito de Deus habita em mim. Não temerei se eu não vacilar. O sustento das minhas asas Deus dará. Quero viver como as aves do céu. O Espírito de Deus habita em mim. Não temerei se então vacilar. O sustento das minhas asas Deus dará. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Voltemos o nosso olhar para a cruz de Cristo, façamos essa oração. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Cristo se tornou obediente, obediente até a morte, morte numa cruz. Pela autoridade dessa palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado, renuncio ao medo, à inveja, à mentira e tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria, da coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assuma a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me, Senhor Jesus, pela força da tua cruz, a ser sal e luz. E livra-me de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.
Há 2 dias atrás, aqui no Sorrindo para a Vida, nós tivemos uma inspiração, coisa de Deus, são as coisas do alto, e nessa inspiração nós dedicamos os 3 dias finais do mês de março à Trindade Santa. Então, rezamos antes de ontem ao Pai, ontem a Jesus, o Filho, e hoje nós vamos, ao decorrer de todo o dia, clamar a presença do Espírito Santo. Lógico que a nossa vida, ela se faz necessário diariamente. Mas nesse dia 31 de março, nós vamos pedir essa graça. Vem Espírito Santo de Deus. Já convido você a separar um copo de água aí, né, uma garrafa. No final da nossa pregação, no final de todo o Sorrindo para a Vida, a gente vai abençoar a água para você aspergir na sua casa, no seu lar, para você tomar água benta, para colocar na sua comida que você vai fazer água abençoada. Isso mesmo. Então, já estou pedindo para você separar, para que a gente não perca tempo, né, com o dia de hoje, com a bênção que Deus quer reservar de maneira especial para cada um de nós. Vamos falar do Espírito Santo, vamos pedir essa graça. Antes de proclamarmos a palavra, antes de sermos cheios da palavra de Deus, que está em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 18 a 25, eu quero fazer essa oração da igreja. É a oração da igreja. E a oração diz assim: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai-me em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. A gente reza essa sequência, sempre em Pentecostes. Eu quero pedir mesmo essa presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Pega comigo a palavra, Gálatas, capítulo 5, versículos de 18 a 25. E diz a palavra do Senhor: Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sobre o jugo da lei. São bem conhecidos as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificarão a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, podemos também, de acordo com o Espírito, procedemos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória. Vou terminar com esse versículo 26. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Repito o versículo 22. Os frutos do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Espírito Santo de Deus, somos necessitados. O Papa Paulo VI,
certa vez, ele falou isso, né? Que a primeira oração de todo cristão deve ser: vinde Espírito Santo. Padre Jonas, quantas vezes nos fala isso, né? Nos ensina a dar bom dia. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Vem caminhar comigo. Nós precisamos. Diante de tantas situações que vivemos, se faz necessário sermos homens repletos. Nós falamos esses dias, Jesus é a nossa esperança, é a nossa esperança. Jesus, a água viva, essa fonte que por onde passa transforma. Hoje nós vamos falar da ação do Espírito em nossa vida. E como nós somos necessitados. Por muito tempo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sim, nós sabemos que são 3 pessoas em uma só: Pai, Filho, Espírito Santo. Nós, pela graça do nosso sacramento inicial, nós somos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Por muito tempo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade foi um pouco não tão falada, não tão vivenciada, poucas vezes citada. Mas nós sabemos que sempre agiu. Se a gente olha para a história de São Francisco de Assis, era um homem cheio dos dons do Espírito, com palavras de ciência, né, com muita unção, com muita graça. Espírito Santo de Deus. Enquanto era muito comum ouvir falar de Deus Pai, do próprio Jesus, pouco ou quase nada se pregava sobre o Espírito Santo. Nós celebramos esses últimos tempos os 50 anos da renovação carismática, do batismo do Espírito Santo, todo esse mover do Espírito. E nós, Canção Nova, somos frutos do batismo do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem disso, temos essa corrente de graça, né? Tudo que a renovação carismática, mas que não é só da renovação, é da igreja. Todos nós, igreja, temos essa graça do Espírito Santo de Deus. Você sabe dizer qual é a função do Espírito Santo? Nós sabemos que Deus Pai é o Criador. Jesus é o quê? O Salvador. E o Espírito Santo? Santificador. O Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. O Espírito Santo, ele tem essa grande missão de nos santificar. Por isso que nós precisamos pedir todo dia: vem Espírito Santo, para que a gente lute cada vez mais contra a carne. O que você escutou em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 18 a 25, você foi vendo aqueles que são conduzidos pela carne e os que são conduzidos pelo Espírito. Os frutos daqueles que se deixam ser conduzidos. O que é o Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo? O que é e como é ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o que quer dizer que Ele é Deus. Ele habita no cristão e é responsável por levá-lo a crer em Deus e ao arrependimento dos pecados. Olha, no ato penitencial, a gente inicia a missa com o sinal da cruz, né? A gente faz o sinal da cruz, faz a acolhida e já vamos para o ato penitencial. Nesse momento do ato penitencial, onde nós pedimos perdão ao Senhor, quando nós estamos ali no momento do arrependimento, da contrição mesmo, do pedir a misericórdia, ali já está acontecendo uma grande ação do Espírito. O Espírito Santo está revelando para nós que somos um vaso que está quebrado, que precisamos ser esse vaso novo para voltarmos a ser preenchidos. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a isso, a nos levar ao arrependimento, não à condenação, não ao arrependimento. Eu reconheço o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal.
só abre a boca para falar isso e proclamar quem está sendo tomado pelo Espírito Santo. Já é o mover do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas tratam o Espírito Santo de Deus como se fosse uma energia, algo que o cristão controla e dá poderes a ele. Mas não. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é energia, não. Energia, bota o dedo na tomada para tu ver o que é energia. Sangue de Jesus tem poder. E não é isso. O Espírito Santo é um mover dentro de nós. Eu nunca esqueço uma pregação do Padre Jonas. Em 2002, eu recém-chegado na Canção Nova, o Brunão, que veio lá da Paraíba, João Pessoa, e o padre pregava sobre o entusiasmo. E aí o padre falou essa palavra: em dentro, Theos, Deus, asma, sopro. O sopro de Deus de dentro para fora. Nunca esqueci. O Espírito Santo é que nos concede essa graça do entusiasmo. Por isso, em cima desta verdade, eu comecei há muitos anos já a falar: cristão não pode ser empolgado, cristão tem que ser entusiasmado. Cristão empolgado é a pior coisa que tem. Olha, quando chega eu atendo muito jovem, graças a Deus tenho um atendimento de jovens, tenho muitos filhos espirituais. Ainda ontem, me preparando para o Sorrindo para a Vida, logo depois fui tomar o meu cafezinho ali em casa, e com as meninas que ajudam lá em casa, a gente conversando, e elas falavam: mas padre, o senhor tem tanto filho, né? Porque ela veio falando com um, com o outro, e um pedindo uma ajuda, um pedindo outro, uma direção. Eu disse: é o preço, realmente é uma graça, mas também existe um preço muito grande, porque você tem que se comprometer, você precisa estar ali no dia a dia. E aí eu falei para elas: mas a graça que eu tenho é a certeza que é o Espírito Santo que conduz e me dá esse entusiasmo de ter para cada um uma palavra acertada. Entusiasmo, não empolgação. E trabalhando com jovens eu sempre falo: olha, não vem com muita... nessa quaresma, meu pai, vou fazer o seguinte: vai ser 2 missas no dia, 10 rosários, 50 horas de adoração. O senhor me dá a bênção? Eu disse: não, você não vai passar 2 dias fazendo isso. Não vai fazer nada, né? Não, faça poucas coisas, mas as faça bem. Empolgação passa. Entusiasmo é de dentro para fora. E o entusiasmo que nos concede é o Espírito Santo de Deus. A palavra, a Bíblia, deixa claro que não somos nós quem mandamos, ordenamos ou sopramos o Espírito Santo, mas é Ele quem guia e controla a sua igreja. Isso fica evidente lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo viajava em missões e tem os planos modificados. Meu Deus, se eu abrisse aqui para os meus irmãos da bancada do Sorrindo para a Vida, quantas situações a gente vive, meu Deus, quantas pregações eu peguei ali, catecismo da igreja, Bíblia, livro para lá, livro para cá, preparei, estudei, fiz, não era da minha cabeça, mas fui fazendo. Estava para sair para o centro de evangelização, mudou tudo. Meu Deus do céu. Olha, eu estava indo uma vez para o Japão, pregar no Japão. Primeira vez na minha vida, toda a pregação preparada, todo retiro. Quando eu cheguei no aeroporto, mudou tudo. Por uma situação que eu vivi. Me perdi, ninguém... Falaram assim: padre, o senhor olha para uma plaquinha que vai estar seu nome. Meu amigo, quando eu cheguei, só tinha japonês e as plaquinhas tudo igual. Traz para lá, traz para cá. E como é que eu ia adivinhar meu nome? Olha, ali eu fui sendo conduzido e foi modificando a minha... Nossa! Deixar ser conduzido. É o Espírito Santo que faz. Aí a palavra se cumpre. É Ele que vive em nós. Mas não sou eu que controlei. Mais 10% de Espírito Santo. Mais 5%. Não, menos. Não. É Ele que age. O Espírito é o próprio Deus que habita nos cristãos e nos capacita a vivermos a vida que Cristo tem para nós. Ele é o Paráclito, Consolador. A primeira afirmação de Jesus a respeito do Espírito é que ele rogaria e o Pai enviaria o outro Paráclitos, o outro Consolador. Ele deu essa ênfase, o outro,
Porque ele é da suma importância, ele é de suma importância, mas ele enviaria o outro. Quando Jesus disse que o Pai enviaria outro Paráclito, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que ele próprio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É como se Jesus dissesse: eu sou o primeiro Consolador, porém o Pai enviará outro. A única vez que a palavra Paráclito aparece na Bíblia, fora do discurso de Jesus para os Atos dos Apóstolos, lá no livro de João, é referindo-se ao próprio Cristo. Acontece lá na famosa passagem da primeira carta de São João, onde o apóstolo afirma que, está lá, 1 João capítulo 2, versículo 1. Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. A palavra traduzida, por advogado é Paráclito, é o Consolador. Isso implica que algumas conclusões importantes precisam ser extraídas disso. Primeiro, isso comprova a divindade do Espírito Santo. Se Jesus é Deus e está afirmando que o Espírito está no mesmo patamar, logo ele também é Deus. Segundo, isso nos ensina que o Espírito Santo tem conosco hoje o mesmo papel que Jesus tinha com os seus apóstolos. O mesmo Espírito que agiu lá em Pentecostes, o mesmo Espírito que conduziu aquele povo, o mesmo Espírito que fez, é o que faz hoje. Não existe mais nem menos. O que pode estar acontecendo é a nossa intensidade de fé, de acreditar, de pedir, de mergulhar. Lembra a passagem de ontem? Quando a gente rezava e a palavra dizia: água até o tornozelo, água até o joelho, água até a cintura, depois o mergulhar. É a medida da nossa confiança, da nossa caminhada. Aí sim, essa ação, creio eu, que possa ser isso, porque ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Eu sempre me lembro muito daquela passagem, quando Pedro e João iam para um templo e avistaram aquele homem caído no chão. E Pedro olhou para aquele homem e disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou e andou e ele começou a pular. O que foi isso? Foi o mover do Espírito Santo que fez Pedro, na ousadia do nome de Jesus, proclamar. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, pedir e acreditar. A função do Espírito Santo, vimos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita e conduz a nossa vida cristã. Hoje em dia, 31 de março de 2022, muitos associam o Espírito Santo apenas às manifestações, sensações, milagres, línguas estranhas e curas. Ei, meu amigo, não, vai além. Ai, eu estou todo arrepiado. O Espírito Santo pode ser frio. Pode ser até dor de barriga. Meu Deus do céu. Pode. Arrepia tudinho. Espírito Santo não. Isso não quer dizer que na hora, e quantos momentos de oração a gente sente realmente. Eu posso testemunhar aqui diante da Valdênia, esse tempo todinho de sonho para a vida. Eu acho que poucas vezes eu mandei mensagem. Eu acho que quase nunca falo. Mas esses dias eu falei: Valdênia, antes de ontem eu senti, não falei para você? Eu falei assim: antes de ontem eu senti na hora da pregação algo que eu nunca tinha sentido. Mas eu me arrepiava todinho, eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu falei isso para você? Foi. Eu cheguei para uma reunião, aí as meninas que trabalham comigo falaram: o senhor está bem? Eu disse: eu estou tão bem. Eu estou ótimo. Está entendendo. Mas o senhor está bem? Eu disse: minha filha, eu estou tão cheio do Espírito Santo. Eu senti. Isso aqui não é vanglória, né? Não, eu senti. Vem arrepios também. Vem sensações. Mas não é só nisso. Vem milagres. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta e anda abençoado. O caboclo levantou e andou. Na ação do Espírito. Mas não é só nisso. Se olharmos o discurso de Jesus sobre o Espírito Santo, lá em João, no capítulo 14 a 16, podemos perceber que nenhum desses elementos sequer é citado. Em nenhum momento a gente não vê sensação, milagre. Não. Apenas de ser Espírito Santo,
sinais que distribui dons. E aí é interessante quando fala, né? Se porém sois conduzido pelo Espírito, então não estáis sobre o jugo da lei. Aí os frutos do Espírito Santo é o quê? Amor, alegria, pessoa alegre, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio, frutos do Espírito. Olha aí, uma pessoa que vive o amor é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa alegre. Eu, com toda tranquilidade, eu falo isso. Eu me sinto uma pessoa alegre, eu não sou uma pessoa triste. E olhe que eu tenho várias situações, não de tristeza, mas de desafios. Quem não tem desafio, meu irmão? Eu digo que desde o dia 1º de maio de 2000, quando eu disse meu sim ao Senhor, até hoje, isso aqui não sai da minha vida. Lutar sempre, desistir, jamais. Mas eu não sou uma pessoa triste, sou uma pessoa alegre. Que confia, que acredita, que se lança, que chora e sorri. Sabe quando a gente chora e sorri ao mesmo tempo? Tem que ser assim a vida. E eu tenho certeza de uma coisa: se não é a ação do Espírito Santo, não dá conta. Não dou conta. Esse homem que vos fala, esse padre com as suas limitações, esse homem de Deus que tem lutado para ser, é uma pessoa que luta diariamente pela ação do Espírito e pede: vem Espírito Santo de Deus. Ah, Padre Bruno, então eu quero ser assim também. Como receber o Espírito Santo? Ainda ontem, celebrando a missa do Clube da Evangelização, eu experimentei essa graça. Eu falava com o Tiago Tomé, Peter, ontem, quando o Tiago chegou, eu já estava expondo o Santíssimo. Eu estava ontem, realmente, a nossa vida é uma vida, vida exigente. Eu não falo agitada, não dos agitos, mas é uma vida exigente. A gente não só faz sorrindo para a vida, a gente não só celebra a missa, a gente atende, a gente faz reunião, temos responsabilidades, governança, tem o profetismo, tudo envolvido. Então eu cheguei na missa ontem, meu Deus do céu, e eu senti a presença do Espírito Santo me conduzindo. E aí ontem, quando eu terminei a missa, uma senhora me perguntou: padre, como receber o Espírito Santo de Deus que o senhor tanto expressa com a vida? Eu não falei do Espírito Santo ontem, falei da palavra, mas ela viu que o decorrer do dia, ela disse: eu lhe acompanho no Instagram, eu vejo do senhor acordar, o senhor dormir, o senhor está ali, o senhor está aqui, o senhor faz isso, faz isso, faz... E de onde vem esse vigor? Eu tenho certeza que é o Espírito Santo. E não é a nossa força, é o Espírito Santo. Então, como receber? Após analisarmos todo o discurso de Jesus, podemos entender a verdadeira função do Paráclito nesta terra. E a pergunta é: como receber? O que precisa ser feito para sermos cheios do Espírito Santo? A verdade é que não existe uma resposta exata. O cristão recebe o Espírito Santo no momento do novo nascimento. Novo nascimento, o próprio batismo. Somos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes é difícil identificar o momento exato que isso ocorre após esse novo batismo. Crer no sacrifício de Cristo, buscar viver uma vida longe da influência do pecado, que nós escutamos: se porém sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sobre o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Aí vem imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, um monte de coisa. Então, uma das coisas para eu receber o Espírito Santo é não viver segundo a carne, ou seja, não viver segundo a minha vontade. Prevalecer a vontade do Senhor. Se você deseja que Ele habite em você, é porque Ele já habita. Só o teu desejo de dizer: eu quero Espírito Santo, já é um mover do Espírito para que você se abra. Quando a gente cantava ontem, né? Quero mergulhar nas profundezas. Essa canção, essa palavra, eu posso dizer, já é uma oração. Porque o teu querer é uma abertura de quê? De dizer: Espírito Santo, faz em mim o que tu queres. É se deixar ser conduzido.
quando a gente fala de condução, né? Padre Jonas é um homem do Espírito. Conduzido pelo Espírito. Padre Jonas Abib. Padre Jonas da Bíblia, Padre Jonas do Espírito Santo. Um homem que se deixou ser conduzido. Um homem visionário. Que quando tinha uma rádiozinha pequena, já falava de um sistema de comunicação. Onde nem imaginava-se internet. Hoje a gente já está ultrapassando o tal do 5G. Já vai ser extra GG. Vou ficar feliz, né? Vai aumentando os números, vai ficar chegando no meu patamar. A coisa vai assim. Padre Jonas é um homem do Espírito. Um homem visionário que se deixa. Se você deseja que ele habita, repito, ele já está em você. Ore, reze, peça, para que essa convicção diária brote em você. Quantas vezes eu devo pedir o Espírito Santo de Deus ao decorrer do dia? Todo momento, toda hora. Amanhecemos dizendo, bom dia Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e temos que permanecer ao decorrer de todo o dia. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre a minha vida, vem sobre as minhas necessidades, eu preciso de Ti. O que é ser cheio do Espírito Santo? Muitas vezes pensamos naquela que chora e se expressa no louvor, que prega, eu quero ser... O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é literalmente abrir o coração e dizer, a tua vontade vai prevalecer. O teu querer é o meu querer. É tão lindo quando a gente reza a sequência, né? Enchei os corações, dai aos corações vossos 7 dons. No frio aquecei. Ser cheio do Espírito Santo é saber que é Ele que conduz. É ter a certeza que a própria palavra diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem essa consciência. É uma pessoa que se deixa realmente ser levada. Meus irmãos, temos várias vias para sermos cheios e para estarmos cada vez mais ligados ao Espírito Santo. Eu quero dizer para você, guarde os mandamentos, ame o seu irmão, não ame as coisas do mundo, pratique a justiça, não viva em pecado. Uma pessoa que vive em pecado não pode ser cheio do Espírito Santo, porque Ele é santo, Ele é santificador. Ontem eu lembrava, Peter, daquela canção. Padre Bruno não gosta muito de música, né? Graças a Deus. E eu lembrava daquela canção antiga, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí eu lembrava, sabe, do vaso. Imagine um vaso rachado. Eu já vivi essa experiência de ver um vaso rachado, tentar colocar aquelas colinhas que a gente tem, né? Para tampar, encher de água. Aparentemente ficou cheio. De repente, quando foi no outro dia, como é que estava a água? O vaso pela metade. Foi pouquinho sendo esvaziado, mas ela foi sendo perdida. Aquilo que estava como essência cheia, repleta. E ali, a passagem, né, a música diz, quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo para quê? Para ser cheio, repleto, transbordante do Espírito Santo. E aí um vaso novo, totalmente renovado, ele é cheio da graça. Quaresma é tempo de tirar todas as rachaduras e deixar ser modelado. Por isso que não pode ser um tempo de tristeza. Porque se eu vou passar a ser um vaso novo, eu vou ter vida nova. E aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, quais são as rachaduras, mas nessa quinta-feira de adoração, último dia do mês de março, mês dedicado ao patrono da igreja, São José, pai adotivo de Jesus, um homem que foi repleto do Espírito Santo, porque somente na ação do Espírito ele teve a docilidade de dar o sim que deu,
e viver a intensidade que viveu. Eu digo para você, seja um homem do Espírito Santo, se deixe ser conduzido, guarde os mandamentos do Senhor, viva a intensidade, ame o seu irmão, coloque em prática, não se deixe levar pelas coisas do mundo. Quando eu fazia a oração que nós temos hoje da cruz livrai-nos do mal, eu fiz questão de escrever: ajuda-me a fazer a diferença. Eu não deixei meu pai Francisco, minha mãe Isabel, meu irmão Adailton, minha irmã Isabelle, meus sobrinhos, meus avós, a minha família. Graças a Deus eu tenho uma família. Eu tenho 9 tios de um lado, 9 tios do outro. Tenho 200 primos. Tio avô, tio avó. Família unida. Minha família é uma bênção de Deus. Eu não deixei minha família para brincar de ser de Deus. Eu não estou aqui na Canção Nova para brincar de ser de Deus. Eu não deixei os meus sonhos, eu sonhava em ser pai, e eu não queria pouco filho não, coitado da mulher que se eu fosse casar, ia ser uns 10, ia ser mulher parideira que fala, né? Ia parir todo ano, 1, 2, 3, 4, eu gosto, eu não deixei isso tudo, eu não deixei isso tudo não, para brincar não, eu estou aqui porque eu acredito, e eu tenho certeza, como fazer a diferença, não é com a nossa força, é na ação do Espírito. Por isso eu quero pedir hoje, e quero clamar ao decorrer de todo o dia: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre o nosso pensar, vem sobre o nosso falar, nos ajuda a lutar contra as correntezas desse mundo, que tem nos levado a tantas coisas ruins, que tem nos desviado daquilo que é o foco, e o nosso foco é Jesus. Ser cheio do Espírito não demanda nenhum esforço, todavia, demanda atitudes de cristãos. Aí sim entra o nosso esforço, entra a nossa oração. O orar e o agir. O ore et labores. Oração e o trabalho. Como dizia a palavra ontem, o meu pai trabalha e eu também trabalho. E o nosso trabalho é pela nossa santificação. E quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Vamos rezar assim, irmãos? Vamos pedir essa graça. Vamos pedindo. Você que está em casa vai dizendo: vem Espírito Santo de Deus, dá-me a graça de viver a força do amor, da alegria, da paz, da paciência, do domínio próprio, da amabilidade, da mansidão. Espírito Santo, conduz a nossa vida, enche-nos, nós precisamos de Ti, batiza-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Xiricanta la bandara la canta la bandara la canta la síria, revelação desse Espírito Santo, la bandara la canta la síria, o infinito santifica a finitude humana, o infinito que é Deus santifica a nossa finitude, Ele santifica a ação desse Espírito Santo. Nós vamos sendo santificados. Vem Espírito Santo, eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Vem Espírito sobre nós, sobre todos nós nesse momento. Quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, é tão lindo, é tão lindo, é tão simples. Solta a voz. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de
te dei. E eu convido você agora a aproveitar esse momento, porque enquanto o padre pregava e o Peter cantou, me recordei do dia do batismo no Espírito que eu recebi. Eu ouvi um sacerdote falando muito de Jesus na minha paróquia, e ele falava de Jesus, que conversava com Jesus, que caminhava com Jesus. Eu falei, eu quero ter essa experiência que esse sacerdote está falando. E eu me lembro que eu estava no seminário de vida no Espírito, e aí Flavinho estava cantando, e eu me lembro que ali eu recebi a graça do batismo pelo desejo. Se você tem esse desejo, ouvindo o padre Bruno aqui, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito, eu quero ser um homem cheio do Espírito. Você sentiu esse desejo? Então agora, aproveita esse momento. Eu quero pedir a graça sobre você que acompanha agora o Sorrindo para a Vida, sobre todos nós. Senhor, batiza esses meus irmãos na graça do Teu Espírito. Nós sabemos, Senhor, que não somos nós, mas a graça do Teu Espírito que chega agora na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, que pedem vida nova, transformação, desejam ser uma mulher, um homem cheio do Espírito. Senhor, batiza-nos, renova. E assim como eu aprendi com meu pai fundador, Monsenhor Jonas, quem pede pouco recebe pouco. Mas se você quer ser uma pessoa cheia, transbordante, peça, Senhor, transborda. Venha sobre a nossa mente, o nosso coração. A graça do Espírito Santo, meu irmão, chega aí. E é muito concreta essa graça. O Senhor visita as realidades em que nós vivemos. Naquela época eu vivia situações concretas da minha família. Meu pai vivia no alcoolismo. Eu pedi, Jesus, eu te sigo se o Senhor visitar a minha casa. Eu não sabia conversar direito com Deus, mas Deus ouviu a minha oração. E Deus escuta a sua oração. Qual é a realidade em que você hoje pede intervenção do alto? Você precisa de um milagre, você precisa de algo extraordinário. Os homens não conseguirão realizar isso, você não conseguirá, mas Deus, para Deus nada é impossível. Então tenha a coragem de pedir, Senhor, essa realidade, eu preciso que o Senhor venha com a graça do Teu Espírito, transformando essa realidade. O que para mim é impossível, o que para os homens é impossível, para o Senhor não é. É fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode realizar. Obrigada, Senhor, porque nesse momento o Senhor visita os corações, visita as famílias que precisam dessa Tua graça, visita você que pede pela sua saúde. Você está com os exames aí sobre a mesa, diagnósticos que entristeceram o seu coração. Confirmo. E agora, o Senhor dá a graça extraordinária que você pediu da cura. Amém. Você vai continuar indo no médico, você vai continuar seguindo as orientações, mas você tem a convicção aí, porque Deus colocou agora no teu coração. Isso não é para todos, você sabe que é para você. Deus te dá a graça da cura física, porque para você caminhar com Deus você precisava disso, da cura física. Mas você vai perceber que não é a cura física que você precisava. Você precisava da cura do coração, da cura da mente, da cura dos pensamentos, para trocar essa vida de obra na carne, porque você vivia ontem, imoralidade sexual, impureza, devassidão, adorava outros deuses, mexia com feitiçaria, inimizade, você tem contenda, você vive brigando, ciúmes, você vive com ciúmes, intrigas, você é da discórdia, você era da discórdia, você gerava invejas, você vivia em grupos de vida errada, de obra da carne, de bebedeira, você vivia em bebedeira, orgia, coisas que não são de Deus. E hoje, com a graça do batismo no Espírito Santo, porque você percebeu, eu não quero mais essa vida, Senhor. Você é batizado e você vai ver os frutos do Espírito. Eu creio. Amor, alegria, anota aí. Paz, você vai perceber. Amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. Quanta graça, Padre Bruno, quanta graça, Val. Bendito seja Deus, né, Val? Bendito seja Deus por toda esta libertação que o Senhor está fazendo em nosso meio no dia de hoje. Obrigada a você que rezou conosco, que deixou